Olá, como vocês estão? Eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitura Espírita, um canal onde a gente fala sobre os livros espíritas. Bom, o vídeo de hoje está um pouquinho diferente, porque eu vou falar de um espírito, né? Eu sempre trago sobre livros aqui, mas hoje nós vamos conhecer um pouquinho de quem foi o espírito Miramês. O espírito que eu tanto falo aqui, né, gente? Porque afinal de contas é meu autor espiritual favorito. Amo, sou apaixonada por Miramês e tudo que ele escreve. Então, quem já me segue aqui há um tempo já ouviu falar muito sobre o espírito Miramês e hoje eu vou trazer um pouquinho dele para vocês aqui. Mas antes da gente entrar no vídeo, já deixa seu like, assim o YouTube entrega meu vídeo para mais pessoas e você ajuda a espalhar os livros espíritas pelo YouTube. Se inscreve aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Me segue lá no Instagram, que é @leitura.espírita. Por lá a gente fica mais próximo, eu comento os lançamentos, vou mostrando o que estou lendo e muito mais. Então, como eu disse, hoje eu vou trazer uma mini biografia sobre o espírito Miramês. E você encontra essa biografia que eu vou trazer em quase todos os livros, eu acho, da editora Fonte Viva. Eu vou usar aqui o livro Horizontes da Mente, que aqui no início tem uma biografia do espírito Miramês. Esse livro, gente, maravilhoso. Se você não conhece, preciso trazer um vídeo sobre essa trilogia, porque é uma trilogia esse livro. Mas aqui dentro tem uma biografia de Miramês. Tem também no livro Iniciação Viagem Astral, lá no meio dos capítulos. Então tudo que eu vou falar aqui já encontra nas obras de Miramês. Se vocês quiserem pesquisar ou ler de forma mais completa, é só você pegar um livro aí da editora Fonte Viva que você vai encontrar essa biografia. Bom, o nome do nosso querido Miramês é Fernando Miramês de Olivídeo. Ele nasceu lá no norte da Espanha, era filho de pais nobres, ele era sempre muito estudioso, muito inteligente, ele adorava as histórias das nações, dos povos, e por isso mesmo ele tinha grande interesse quando se tratava da descoberta das Américas e da terra de Santa Cruz. Miramês, ele já sonhava, ele se via desembarcando nas terras de Santa Cruz. Ele já sentia que elas eram abençoadas. E por conta disso, Miramês, ele sempre acompanhava as notícias que saíam sobre essa nova terra. Ele acompanhava tudo o que acontecia com os índios, com os escravos que foram tirados de sua terra e levados para um novo lugar. Ele acompanhava as maldades que aconteciam e ele se colocava em pensamento no meio do povo humilde, do povo que estava ali sofrendo na mão dos conquistadores. Miramês, em seu meio, era visto como alguém chato, alguém que ia contra as guerras, contra a violência. Ele queria direito para as pessoas, para o povo. E ele era amigo íntimo de Felipe IV, rei da Espanha. Mas as suas características de elevada moral, de honestidade, não combinavam e até incomodavam Felipe IV. E o rei já tinha planos para Miramês, para afastar ele um pouquinho dali. E eu vou ler para vocês esse plano do rei Felipe para o Miramês. Olha só. Nobre amigo, conheço vossos dotes e vos considero pessoa grata da família real, que conta com eles para defender seus interesses, bem como os de nossa Espanha. Reconheço em vós predicados e valores que se aproximam da perfeição. Contudo, compete a mim, por quem sois, recomendar-vos que, junto com a virtude, deveis cultivar a bravura e a tenacidade, o orgulho pela nossa nobreza e pela tradição e honra da Espanha, a luta pelas nossas posses de além-mar, aumentando nossas riquezas e o nosso poder. Nossa nação tem a gloriosa destinação de dominar o mundo. Deus está conosco e Cristo a escolheu como seu trono, para, através dela, reinar sobre tudo. Então, gente, olha aqui que o rei tá falando para Miramês. Ele tá falando que Miramês era perfeito demais. Olha só. Reconheça em vós predicados e valores que se aproximam da perfeição. Só que, porém, eu preciso te recomendar que, junto dessa virtude, você tem que cultivar a bravura, a tenacidade, o orgulho pela nobreza, pela tradição e honra da Espanha. Nada aqui, né, gente, como dizia ali, com que Miramês via como certo, né, cultivar a nobreza da Espanha ou pela tradição e honra do país, mas vamos lá. O rei continua. Sabemos que Portugal começa a se levantar de novo e sua ganância por ouro, prata e pedras preciosas é desmedida. Entende que ninguém tem direitos sobre as terras que por acaso um de seus navegadores descobriu.
A escola de Sagres somente prepara os homens, enviando-os em expedição por todos os quadrantes, abrindo caminhos marítimos em busca de poder e riquezas, esquecendo-se de suas obrigações para com Deus, Cristo e a Santa Madre Igreja. Por isso resolvi constituir-vos meu representante, disse o rei entre 2 goles de vinho, dando à sua fala um tom misto de intimidade e cumplicidade. E depois, meu filho, para a terra adornada pela cruz, formada por cintilantes estrelas. Sereis os ouvidos do rei e a boca de Espanha. Sereis dotado das instruções do que devereis fazer, bem como das credenciais que vos darão poderes de chefe de Estado. Depois de tudo consumado, tereis a vossa glória. Sereis imortalizado pela história e tereis o reconhecimento de toda a Espanha. Em nome dela, eu vos abençoo. E, gente, tá falando aqui, né, que o Miramês, ele escutou tudo isso de forma paciente, mas ele sabia, ele via as intenções ocultas ali do rei por trás da fala dele. Miramês, ele entendia que o que estava acontecendo. E tá falando aqui que essa ordem que foi dada a ele o contrariava um pouco, mas a sua intuição dizia que ele estava indo para o lugar certo, para onde ele deveria ir. E aí, olha que Miramês responde: Majestade, em vossas mãos estão as rédeas deste vigoroso corcel que é a Espanha. Que Deus vos abençoe para que conduzais esta nação que tanto amamos nas melhores condições de trabalho e honestidade. Vou obedecer à vossa real vontade para alcançarmos a vitória. Conheço o vosso ideal em relação à Espanha e rogo a Deus para vos ajudar a formar nobres ideais em benefício do povo. E aí tá escrito aqui que ele ia continuar a falar, mas o rei ele tava meio bêbado, meio confuso ali, ele não tava entendendo muito bem o que Miramês estava falando. Aí ele continuou, mas ele continuou a falar mais para ele mesmo, ó. Sei perfeitamente o que vossa majestade deseja para si mesma. E abrandando mais a voz, disse para terminar: eu vos agradeço de coração e serei eternamente grato pela oportunidade que ora me ofereceis de conhecer novas terras, as quais já admiro mesmo antes de vê-las. Garanto a vossa majestade que vamos fazer lá muitas coisas agradáveis a Deus. E se retirou. E aí fala o quê? Que o rei não entendeu muito bem o que Miramês estava falando, e nessa noite ele teve uma noite mal dormida, com as palavras de Miramês na cabeça, e já Miramês ele teve uma noite muito boa, com a consciência limpa, feliz ali de sentir na intuição de que ele estava indo para onde ele deveria ir. E, gente, Miramês também deixa informação aqui de que o rei ele tinha interesse da saída do Miramês da Espanha e também tinha interesse de ter alguém lá nessa terra Santa Cruz, e ele viu aí uma oportunidade de tirar o Miramês da Espanha. Mas é que apesar de tudo ele confiava e ele gostava muito de Miramês, né, porque ele era honesto, ele confiava a tarefa a Miramês. Então em 1649 chega Miramês às terras brasileiras. Miramês chega super emocionado e feliz, tira as botas ali, pisa no chão, anda ali naquela areia, sentindo a terra e sentindo muita emoção, sentindo muito grato por estar ali. E quando Miramês chega na praia, os índios que estão ali, era comum eles irem até a embarcação, né? Porque quem vinha de fora sempre trazia alguma coisa para eles, que eles gostavam, tipo colares. Então os índios foram até Miramês. E quando eles foram até Miramês, o feiticeiro da tribo começou a falar Babaji, Babaji, Babaji. Babaji era uma divindade indiana que curava os doentes. Então o feiticeiro começa a falar isso com Miramês, só que o que eles não viam é que essa entidade, Babaji, estava ali do lado de Miramês e ajudava o Miramês ali a caminhar, a chegar na nova terra. Miramês então fica muito feliz, assim como os nativos ficam muito felizes de ter Miramês ali, porque eles viam na figura de Miramês um alívio para o sofrimento que eles passavam na época. E Miramês, apesar de não falar a língua deles, ele entendia por intuição assim o que eles estavam dizendo, mas rapidinho Miramês também começa a aprender os dialetos, a língua tanto dos índios quanto dos africanos. E Miramês ele foi vivendo no meio dos índios e dos escravos. Ele não vivia ali como se fosse um enviado do rei. Então muitas pessoas nem imaginavam que ele era enviado do rei, só achavam que ele era um turista mesmo. E inclusive ele foi enviado para cá secretamente como um turista, mas na verdade ele era um enviado do rei, e como ele vivia ainda ali no meio dos índios, ninguém nem imaginava que ele fosse um enviado do rei da Espanha. Então Miramês chega em 1649, em 1653 chega Padre Antônio Vieira.
político, pregador. Ele simplesmente conseguia fazer com que aqueles que estivessem ouvindo ficassem dominados por suas palavras. E era Padre Antônio Vieira que o rei da Espanha, Filipe IV, temia. Então Miramês ele ia relatando o que estava acontecendo ali naquelas terras para o rei, e é claro que ele escondia as coisas que pudessem prejudicar os índios ou os escravos. Ele contava as coisas que não prejudicavam ninguém. E Padre Antônio Vieira, para quem não conhece, ele tinha pregações muito incisivas, muito fortes, né? Quem estivesse ali ouvindo Padre Antônio Vieira era convencido. Gente, a sua palavra tinha uma magnitude que dominava quem estava ouvindo. Bom, certa noite, Miramês estava ali contemplando as estrelas e ele escutou a seguinte mensagem: vai, vende todos os teus bens, distribui-os entre os pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. E aí ele ficou surpreso ali, sentindo que ele conhecia aquela voz, mas de onde ele conhecia aquela voz? Porque ele estava pensando, gente, se ele voltaria à Espanha ou não, e aí ele escuta essa voz. Então ele reflete um pouco e resolve acatar essa voz aí que apareceu na consciência dele. Ele envia uma procuração para um amigo, falando para ele vender todos os seus bens e distribuir entre os pobres. Miramês não sabe se realmente o amigo dele fez isso, né? Mas ele diz que ele ficou com a consciência tranquila de ter feito o que ele tinha que ter feito. Se o amigo dele distribuiu ou não, já não é com ele, né? E Miramês, entre os índios e os escravos, era conhecido como Pai Branco, ou o Filho do Sol, ou o Homem que veio da luz. Miramês os ajudava muito, e muitas vezes os índios e os escravos, eles acabavam brigando porque tinham culturas muito diferentes. E Miramês conseguia unir os dois e fazer uma junção ali de culturas para eles viverem melhor e viverem em harmonia, né? Viverem bem. Então Miramês era visto como um protetor deles. Essa foi uma das encarnações de Miramês, né, que ele tinha esse nome Miramês. Na obra Francisco de Assis, também da editora Fonte Viva e do Espírito Miramês, nós ficamos conhecendo uma das encarnações de Miramês, quando ele foi o espírito Shaolin, ou irmão Luiz, amigo e seguidor de Francisco de Assis. E nesse livro ele vai contar vários fatos que são desconhecidos aí para a ciência sobre a vida de Francisco de Assis. E a gente vê que é porque eles conviveram, né? Na editora Fonte Viva nós encontramos 2 livros assinados pelo Espírito Shaolin, que é Ave Cristo e Jesus Voltando. Que Shaolin é ninguém menos que Miramês, né, gente? Quem resolveu assinar esses livros com esse nome dessa vida passada. Em 1958, o Espírito Miramês se manifestou pela primeira vez em uma reunião da União Espírita Mineira em Belo Horizonte. Ele é mentor do médium João Nunes Maia. E junto de João Nunes Maia, Miramês escreveu diversos livros. Os mais famosos são Maria de Nazaré, Francisco de Assis, a trilogia Horizontes da Mente, Horizontes da Fala, Horizontes da Vida. Também temos a coleção Filosofia Espírita, que é uma coleção que o Miramês comenta sobre as questões do Livro dos Espíritos. Também temos Filosofia da Mediunidade, onde Miramês vai comentar sobre o Livro dos Médiuns. E a coleção Miramês e o Evangelho, onde Miramês vai conversar sobre vários pontos do Evangelho. É aquele livro que você vê uma passagem do Evangelho e comentários do Espírito. Também temos o livro Saúde, que é um livro maravilhoso, o livro Iniciação Viagem Astral, que já apareceu por aqui, e muitas outras obras maravilhosas que eu ainda estou tendo a oportunidade de conhecer. Ainda que nesse livro a gente encontra um tópico que vai falar da aparência de Miramês e do desencarne dele, olha só. O nosso diretor espiritual era, quando encarnado, alto, de porte esbelto e nobre, cabelos encaracolados da cor do ouro velho, os quais trazia amarrados para trás. Tinha testa ampla, denotando inteligência, tez bronzeada pelo torre do sol do norte, olhos verdes que lembravam os canaviais, os 2 incisivos da frente eram ligeiramente separados. Seus lábios eram pouco salientes e o nariz, grande e levemente achatado na ponta, não chegava a tirar-lhe a formosura do rosto. Apesar do constante sorriso nos lábios, seu semblante era grave. Algumas rugas já demonstravam as consequências do desconforto físico e dos trabalhos em favor dos humildes. Sua morte ocorreu num quadro de elevada suavidade. Os negros e os índios catequizados formavam extensa fila para beijar-lhe as mãos, que tanto os ajudaram a viver.
Enquanto esteve lúcido, Miramês abençoava-os um por um. Nos momentos derradeiros, Fernando Miramês de Olivídeo percebeu a presença da Mãe Extremosa, bem como de sublimada entidade que ele prefere não identificar por julgar não merecer tamanha honra. Com lágrimas nos olhos, Miramês desprendeu-se do vaso físico. Ai, Miramês me emociona. Com lágrimas nos olhos, Miramês desprendeu-se do vaso físico e, já fora dele, chorou de felicidade e agradecimento por ter ingressado no Brasil pelas portas do amor e da caridade, que lhes foram abertas por Jesus. O Miramês adora me fazer chorar no YouTube, é impressionante. Olha, já contei minha história pra vocês com esse espírito maravilhoso, né? No vídeo que fala do livro Iniciação Viagem Astral. Se vocês não viram esse vídeo, vejam, porque eu chorei, né, gente? Miramês sempre me faz chorar nesse YouTube. Enfim, assim, eu me emocionei quando eu falei de Miramês lá, quando eu falei do livro e da história com o livro. Se vocês não viram esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, o link para vocês irem lá assistir. Mas, se você ainda não conhece nenhuma obra do Espírito Miramês, eu indico muito, porque eu gosto, gente, eu amo o jeito que Miramês escreve, o jeito que ele fala, me toca muito, porque ele fala como se ele fosse um pai nosso, sabe? Um pai muito amoroso, que tá ensinando lições valiosas, grandiosas, e que ele sabe que ele tem que ter paciência com aqueles que estão ouvindo as suas lições, né? Porque nem sempre a gente aprende. Bom, é um espírito de alta elevação que fala em seus livros de reforma íntima, de amor. Gente, Miramês fala muito de amor. Miramês fala muito da importância da educação de si mesmo e da importância do conhece-te a ti mesmo. E esses dois assuntos, a educação de si mesmo e o conhece-te a ti mesmo, são assuntos que eu gosto muito. Então eu gosto muito do que Miramês traz, porque ele fala muito disso. Então os livros dele são realmente caminhos que vão te levando ali até Jesus, até uma versão sua melhor, né? E vão te levando ao seu novo eu. Então, eu sou apaixonada, gente. Eu tenho vários livros do Miramês, eu até mostrei ele aqui num vlog, mostrei meus livros, mas depois eu posso mostrar pra vocês mais um pouquinho. E os livros dele traz assim uma mensagem muito profunda, então não é livro que você lê rápido, não é livro que você lê só uma vez na vida. É um livro que você tem ali na cabeceira pra ir sempre lendo e estudando, como por exemplo esse daqui, gente. Esse livro aqui é riquíssimo, riquíssimo. Todos os livros Miramês são, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí de conhecer um pouquinho mais desse espírito. Me conta aqui se você gostou desse tipo de vídeo. Eu posso trazer também sobre a vida de outro autor espiritual que vocês queiram saber mais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a quem assistiu o vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!